extrair o poder da palavra de Deus para a sua vida e família? Eu vou perguntar de novo. Você quer extrair o poder da palavra de Deus para a sua vida e família? Amém? Quem está aqui eu posso ouvir. Você que está em casa eu não posso te ouvir. Mas eu estou certo com uma coisa. Se não todos, a maioria disse: sim, eu quero. Porque a palavra de Deus é como mel. A palavra de Deus, pastor Everaldo, é como um favo de mel. Ela é uma fonte inesgotável. Pensa na melhor água que você já tomou na vida. Um dia eu era criança, eu estava passeando com meu pai num lugar muito longe no interior, e nós paramos com muita sede no carro e olhamos assim ao longe uma bica de água no meio do mato. Aí lá alguém cuidadosamente colocou uma plaquinha: água potável. Quando eu tomei aquela água, a única coisa é que você devia tomar água com a mão assim, pastor. Porque se você põe a boca, podia vir alguma coisa você não via. Então você tomou com a mão, mas eu nunca mais esqueci aquele dia, porque aquela água era uma água assim, não sei explicar, muito longe daqui, mas aquela água, assim é esta palavra. É por isso que você quer extrair, é por isso que você quer. A palavra de Deus, ela é como ouro. A palavra de Deus, ela é vida, ela é luz. A palavra de Deus é paz. A palavra de Deus é harmonia. A palavra de Deus é graça. Então, todos querem extrair o poder da palavra de Deus. Assim é o garimpeiro, hein, pastor? Assim é o garimpeiro que trabalha dia após dia, entregando o seu suor à busca do ouro. Quando nós falamos então de extrair, significa que nós vamos ter que ser como o garimpeiro. Ele busca o ouro em profundos túneis ou enfrenta rios, cachoeiras, para extrair a melhor pepita de ouro. Eles enfrentam o medo, cavam túneis perigosos, mas querem encontrar a pepita de ouro. Então eu quero dizer para você que você que quer extrair o poder da palavra de Deus, tem que ter sacrifício, tem que dedicar tempo e tem que ter conhecimento para você extrair o poder da palavra de Deus. O garimpeiro que mais garimpa, é muito provável que ele será o que achará mais ouro. Sim ou não? Sim. O que mais trabalha é o que mais vai achar. Então, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Então, eu quero que você preste atenção. O quanto você deve se dedicar para extrair o poder da palavra de Deus. Porque já está comprovado que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz sobre as nossas vidas. Você veja bem como isso é tão verdade, que no tempo que Deus escolheu Moisés para arrancar o povo, para tirar o povo do Egito, então Deus usou Moisés. Moisés foi lá e Deus, com os braços fortes, tirou o povo do Egito. Eles saíram da escravidão. Você talvez me ouve, e nós que estamos aqui, você sabe que você já saiu da escravidão. Talvez você
já encontrou até um caminho de livramento, você teve uma experiência de livramento, você teve uma experiência de encontrar o Senhor Jesus, talvez a sua fé, você já alcançou o caminho, Jesus já te arrancou do buraco, vamos dizer assim, você já saiu da lama, conforme escreveu o salmista, ele arranca da lama, ele tira você do monturo e faz você sentar entre príncipes e princesas. Assim é a palavra de Deus. Olha como ela é poderosa. Mas há uma diferença entre você receber algo e extrair algo daquilo que você recebeu. Porque muitos já passaram dessa para a outra, como diz o ditado, e conheceram o amor de Jesus, mas não extraíram o poder da palavra de Deus. Então eu e você que estamos aqui hoje, ainda estamos na oportunidade. Enquanto se está vivo, continua se cavando. Então, é por isso que eu perguntei, você quer extrair o poder da palavra de Deus? E é interessante que para o garimpeiro começar a extrair, ele recebe uma sugestão da onde tem ouro. Ou, se for num filme de Hollywood, eles vão dar um mapa, né, pastor? Olha, nessa região tem ouro. Então, o que Deus fez para com o seu povo através de Moisés? O Moisés, vem aqui. Você deve conhecer Deuteronômio capítulo 11, dos versículos 27 e 28, Deus agora entrega o mapa da mina para Moisés e diz: Moisés, reúne o povo, porque eu vou dar um mapa para vocês extraírem poder da minha palavra, de tudo que eu estou dando para vocês, porque desde Gênesis Deus começou a dar. Gênesis, Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio, tudo foi Deus descarregando a palavra dele para o povo. Agora ele chama Moisés e diz: Moisés, está aqui, está na sua mão o mapa. E o mapa dizia assim: aos que andarem pela direita encontrarão a bênção, mas os que decidirem ir para a esquerda encontrarão a maldição. O texto é a bênção e a maldição. Qual o caminho que vocês vão escolher? Então Deus deu um mapa na mão de Moisés. Falou: Moisés, está aqui o mapa, está na mão do povo. Agora vocês escolhem o caminho que vocês querem. Vocês querem bênção ou querem maldição? Vocês vão à direita ou vão à esquerda? Então, depois que você está com o mapa na mão, está em você o poder de escolher o caminho que você vai andar, escolher o que você vai extrair da palavra de Deus. Então você conhece comigo o texto que diz em Deuteronômio: olha, se vocês obedecerem as minhas palavras, vocês terão bênção, mas se vocês desobedecerem, vocês terão maldições. Agora é passado a era da lei, a era de Moisés é passado, e nós estamos vivendo em qual época? Na época da graça. Nós estamos na época da graça. E na época da graça também foi dado um mapa. Olha só, está aí nas nossas mãos, está aqui, o mapa está aqui, a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus disse assim em João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quer extrair poder da palavra de Deus para a sua vida? E eu já disse que ela contém vida, ela contém luz, ela contém prosperidade, ela contém saúde, ela
Enfim, a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. Você quer extrair tudo isso que está na palavra de Deus para você e para sua família? Olha isso, você pode agora para os seus pequenininhos. Olha aí para o seu marido, olha aí para sua esposa. E você fala: eu quero extrair esse poder da palavra de Deus para minha casa. Então você deve amar o Senhor Jesus e obedecer os mandamentos dele. E depois em João 13:34, o Senhor Jesus disse assim: olha, um novo mandamento eu dou a vocês: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Quer ter vitória? Quer extrair o poder de Deus, o poder da palavra de Deus para a sua vida? Então você deve amar uns aos outros e obedecer esse novo mandamento que ele deu. Veja bem, de Moisés, ele deu a Moisés e aquele povo. Agora vem o Senhor Jesus, se manifesta, e você lembra bem que quando o Senhor Jesus estava tomando a ceia, o que ele falou? Ele levantou um copo ou a taça e disse assim, não estava combinado não, minha esposa que me deu isso. Ele pegou o cálice e levantou: este é o cálice da nova aliança. Se tem uma nova, significa que tinha uma. Eu estudei os irmãos lá de casa, acertaram. Se o Senhor está fazendo uma nova aliança, significa que tem uma velha. E se tinha uma velha, e quem obedecia a velha encontrava o caminho da bênção, a regra não mudou. Você quer extrair o poder de Deus para a sua vida, para a sua família? Você deve obedecer a nova aliança, o novo mandamento que o Senhor Jesus está nos deu. Essa aqui só foi uma introdução para o que eu quero ministrar para as nossas vidas aqui nesta noite. Eu até coloquei uma imagem aqui linda de alguém lendo a palavra de Deus com a xicrinha de café. Quando essa imagem, ela me passa que quando alguém está lendo algo assim, me transparece que ela não tem pressa de parar de ler. Então o tema da mensagem nesta noite é meditar. Se você quer extrair o poder da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família, você precisa meditar na palavra de Deus. Então eu escolhi essa imagem. Alguém que não tem pressa. Aqui ele está como garimpeiro, investindo tempo, se isolando do que está perto. Eu não enxergo a televisão ali, pastor Verão. O senhor está enxergando a televisão? Não tem televisão ali. Porque você não vai extrair nada de poder da palavra de Deus se simplesmente a sua Bíblia ficar aberta na sala, no Salmo 91. Que é uma tradição. As pessoas têm uma Bíblia grande em casa, muitas colocam no Salmo 91. E quando dá uma dor de barriga, vai lá e pega a Bíblia. Meu Deus, está aqui o Salmo 91. Ué, mas não acontece nada. Ué, não aconteceu nada. Porque a palavra, para acontecer, pega isso aqui agora que eu vou falar para você. Pega essa, você em casa aí anota. Você que gosta de anotar, por poder da palavra de Deus acontecer sobre a sua vida, esta palavra não pode estar fora, ela tem que estar dentro. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. É por isso que nós vamos falar de meditação. O que está aqui, irmão Leonardo, tem que passar para cá.
O que está aqui tem que vir aqui. Porque ela aqui fora, ela é mais um livro. Não adianta você querer fazer uma mágica com a Bíblia. Não. Vamos dizer assim, que a mágica acontece quando ela sai daqui e entra aqui. Oh, glória! Ah, aleluia! Então, meditar. Na minha tradução aqui, que eu fui olhar, meditar, o que é meditar? Mas Deus me deu, eu vou criar um dicionário meu. Dicionário Pastor Paulo. Para mim, meditar é colocar para dentro. É inculcar. Oh, glória. Mas quando você vai pesquisar sobre a palavra meditar, ela está sempre relacionada à espiritualidade, está sempre relacionada a orar, está sempre relacionado a coisas ligadas a mantra e esse tipo de coisa. Mas para mim, meditar a palavra de Deus é pegar esta palavra e colocar para dentro. Eu vou perguntar para você que está aqui, você que está em casa, e você me responde: onde acontece a meditação? Talvez alguém respondeu assim: é no sofá, igual está essa pessoa aí. É lá no quarto. É na igreja. Não. A meditação não acontece num lugar visível. A meditação, ela acontece na mente. Olha que coisa. A meditação é na mente. Não adianta. Você pode ler, você pode aparecer lendo, você pode tirar 1000 fotos lendo. Igual um dos nossos presidentes tirou uma foto lendo, né? Só que o livro estava de ponta cabeça, porque era só fotografia. Não tem resultado. Então, a meditação, para você extrair esse poder, você tem que, é na mente. É a sua mente que vai trabalhar para você extrair o poder da palavra de Deus. Olha, se nós formos falar sobre a mente, ela é um assunto inesgotável, até para os maiores cientistas que já pisaram e os que ainda pisam na face da terra. Porque a mente é um mistério. Estão fazendo aí a inteligência, como é que fala? Não, inteligência artificial. Mas sabe quem alimenta a inteligência artificial? O homem. Porque a mente é algo tão misterioso que Deus colocou no homem, que os homens cercam, mas não conseguem de tudo discernir o que a mente está, o que a mente proporciona ao homem. Então, presta atenção. Meditar, você deve colocar para dentro a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Tem uma coisinha em nós que chama córtex cerebral. Anota aí se você quiser. Córtex cerebral é o que está aí dentro, é onde você vai pôr a palavra. A estrutura que contém os corpos celulares nos neurônios. Pega aí. Local onde chegam os impulsos nervosos. Olha onde vai chegar. Olha, presta atenção de onde vem a sua vitória quando você medita na palavra de Deus. Isso aqui é científico. Que são processados e devolvidos com uma resposta ao organismo. Olha, quer que o seu organismo, nós temos muito falado nisso, cientistas, especialistas da saúde nesses últimos dias têm falado, até um dos ministros da saúde falou
desliguem a televisão. Às vezes ela é meio tóxica e você fica carregando a sua mente. Já está aí um monte de resultado aparecendo. A pessoa chega lá, estou doente, quando chega lá, não tem nada. Que a pessoa adoeceu primeiro a cabeça. Ela achou que estava, de tanto falar. Você já viu a experiência? Não vou contar essa experiência, vou deixar para outra ocasião. Eu ia contar a experiência do japonês, mas vou deixar para outra. Eu vou contar na busca do Espírito Santo. Então, olha só, com uma resposta ao organismo. Então é no córtex cerebral aí, tá bom? Então você vai puxar essa palavra de Deus para a sua mente. Tem que haver uma dedicação, uma entrega em ler, uma entrega em buscar, em oração. E aqui nós sempre temos ensinado. Não é você, essa imagem, ela me transparece que antes dessa pessoa ir sentar e começar a ler a palavra de Deus, ela passou por um período de oração. Ela ajoelhou, falou assim: eu vou pegar a sua palavra e eu vou ler agora. Espírito Santo, a palavra diz que é o Senhor que revela. Então quando eu leio, o Senhor me revela. Aí o Espírito Santo entra, você pega a palavra. Aí então você está assim: puxa vida, eu vou começar a meditar mesmo. E eu vou te falar, então pode meditar. Porque eu vou te falar aqui, por exemplo, alguém pode olhar e falar alguns exemplos. Assim, poxa, eu quero ser, por exemplo, igual Josué. Eu vou ser igual Josué. Ah, meu Deus, como Josué extraiu o poder daquele Pentateuco, ou das leis principalmente. Como ele extraiu o poder? Puxa, Josué chegou lá no Rio Jordão, o rio parou, oh glória, ele passou. Meu Deus, olha que intimidade. Josué ouviu a voz de Deus e Deus falou para ele: ó, pode rodear aí Jericó 7 dias. E na sétima volta do 7º dia, você dá mais 7 voltas, porque o muro vai cair. Aí você vai falar: oh meu Deus, se eu pudesse ir naquela empresa e dar 7 voltas, para o Senhor me dar uma vitória de eu entrar naquela empresa. Você quer esse nível de intimidade com Deus? Você quer extrair esse tipo de poder? Vou ler para você. Palavras do irmão Josué. Capítulo 1, versículo 8. Está no livro de Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém. Olha que maravilha. Está aqui o segredo de Josué. Ele mentalizou as leis quando chegava para ele. Quando Moisés estava instruindo, olha, tanto é que Josué, para quem lembra, sabe que Moisés ia orar. Você lembra essa passagem comigo? Que até a nuvem descia da glória de Deus, porque Moisés passou alguns dias, ele saía, pegava uma pequena tenda, colocava nos seus ombros, ia para o meio do deserto, armava e ele ia orar. E a Bíblia nos mostra, sabe quem estava lá na porta da tenda de oração de Moisés? Josué. Não tem como você que orar e ter intimidade com a palavra de Deus não conhecer o poder dele na sua vida. Não tem. Pode começar a meditar. Olha, agora presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Meditar é mais do que obedecer. Essa frase é minha, pastor, eu que inventei ela. Meditar é mais do que obedecer. Como assim? Como assim? Você obedece muitas leis, mas simplesmente para não tomar multa.
Então meditar é mais que obedecer. Porque você recebe uma lei na sua casa, eu duvido que alguém fale assim: olha, a partir de hoje, quem colocar o lixo no chão na sua casa, na frente da casa, é multado. Você vai ter que instalar um cestinho e colocar em cima do lixo, o lixo em cima do cestinho. Simplesmente você lê a última parte: quem não fizer tomar a multa de tantos urfis. É assim que eles põem para confundir sua cabeça, mas é real mesmo, é dinheiro. E você vai tomar multa. Você vai lá, no outro dia você compra um negócio. Instala aí, pelo amor de Deus, para ninguém tomar multa. Mas você não foi lá, não entrou no site da prefeitura e você não leu por que eu tenho que fazer isso. Lá com certeza há uma norma bem grande para a proteção da saúde do seu bairro, para os cachorros e os gatos não ficar rasgando o seu lixo, mas você simplesmente obedeceu a lei para não tomar multa. A lei de Deus não basta você obedecer para você não ser multado. Para você extrair as bênçãos de Deus, não basta você somente conhecer, chegar ao seu conhecimento. Você tem que meditar e obedecer. Então, você tem que não somente obedecer porque estão falando, mas você tem que obedecer porque você conhece a lei. Porque você está esclarecido pela palavra de Deus. E você esclarecido pela palavra de Deus, aí você vai ver que o seu caminho é de bênção, que tudo que a lei, tudo que os mandamentos que o Senhor Jesus está passando para nós, é para abençoar a minha vida, a sua casa e a sua família. Você pegou isso em nome de Jesus? Pega isso. Talvez você diz assim então para mim: ai, que maravilha, eu quero ser como o Davi, hein? Ah, eu quero ser como Davi. Ah, como eu quero ser como Davi. Meu Deus, rasgou o leão na mão, o urso. Meu Deus, depois ficou rico. Pegou o dinheiro do rei, o ouro e a prata, porque ele derrotou o Golias. Ah, Davi se tornou rei de Israel. Puxa vida, como Deus olhou para Davi. Quer que eu te fale aqui o que Davi fazia com a lei? Olha só, Salmo 119, 147 e 148. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Nós estamos ficando no meio da noite meditando na palavra de Deus. Aí depois nós falamos: eu quero uma vida como Davi. Eu quero as bênçãos que Davi experimentou. Ora, olha só, nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. E eu já amanheço logo, me levanto e suplico o teu socorro. Às vezes, pastor, já levanta, já atrasado. Talvez é mais fácil o cachorro ganhar o seu bom dia do que Deus. Estou falando o seu, não estou te acusando não. Sai já doido, vai, tchau, bom dia cachorro, vai embora. Aí quando senta no ônibus, aí vai: meu Deus, nem fiz minha rezinha, nem fiz minha prece, nem fiz minha oraçãozinha. Aí o cachorro ficou com a sua primícia. Aí quem tem alguma coisa para te dar? Quem ficou com a sua primícia. Terrível. Então, olha os segredos dos homens de Deus que extraíram extraordinariamente o poder
da palavra de Deus sobre suas vidas. Olha, e eles, queridos, naquela época, eles não tinham conhecimento profundo como nós temos hoje. Mas hoje, a ciência comprovou os benefícios da meditação na palavra de Deus. A ciência mostra em estudos, enfim, está comprovado cientificamente que o homem que medita na palavra de Deus, presta atenção, no seu cérebro tem uma região que chama região da vigilância. É uma região que ela está sempre, muito obrigado, ela está sempre agitada, vamos dizer assim, está sempre alerta. É algo que você, vamos dizer, incontrolável, você está sempre alerta. A ciência provou que quando você estuda a palavra de Deus, as regiões que normalmente são vigilantes, elas se aquietam. Olha aí, pastor, que maravilha. Olha, quando você medita na palavra de Deus, a ciência fala que aguça os centros pensantes. Está com problema de pensar? Sabe, quando às vezes a gente fala assim, meu Deus, nem pensei para falar. Está meditando um pouco. Porque a medicina está falando que todo aquele que medita a palavra de Deus vai aguçar os centros pensantes. Por que você acha que Davi tinha tantas vitórias? Por que você acha que homens especiais que vivem nos dias de hoje, e que graças a Deus eu já pude sentar-se para ouvir muitos deles, e você vê tantas coisas, tantas respostas sábias, tal, e você fala, puxa vida, qual faculdade que ele estudou? Eu já ouvi muitos homens falarem, e depois de tudo eu ouvia dizer assim, não, ele na infância foi o pior aluno da escola. Mas como? Conheceu a palavra de Deus. Conheceu a palavra de Deus, tudo muda. O ser hoje é um ser tão pensante. Aí a ciência continua dizendo que quando se meditar na palavra de Deus, vem calma e lucidez. E que se você faz uma meditação na palavra de Deus pela manhã, a ciência fez um estudo que essa calma e essa lucidez, ela vai permanecer com você durante o dia. Olha que maravilha. A lucidez é uma coisa maravilhosa. A lucidez é uma coisa que faz você ser rápido, faz você sair na frente. Vamos supor, o crente foi fazer como é que chama? Quando senta lá para arrumar emprego e tem uma dinâmica de grupo. Aí o crente meditou, ele está lúcido. O outro chegou lá, ai meu Deus, será que essa vaga vai ser minha? Ai minha nossa, isso. Ai, e o crente está lá, lúcido. Aí vem a primeira pergunta da dinâmica. Aí o crente já, assim. Opa! Aí o olho já cai para você, por causa da sua lucidez. Olha. Quando você medita na palavra de Deus, a ciência aponta que para muitos houve uma correção no senso do valor próprio. Quer melhorar? Porque muitas vezes nós lutamos para melhorar os outros. Você luta para melhorar o marido, o filho, você faz tudo. Aí quando você olha para você está um bagaço. Oh meu Deus, eu não me dei valor, é isso que fala, né? Aí a palavra de Deus comprovou que essas pessoas que estudaram a palavra, até o valor próprio dela, elas colocaram equilíbrio. Você vai ter vitória. Medita na palavra que a vitória vai vir sobre a sua vida.
meditação ao longo prazo, a ciência provou que altera a estrutura do cérebro. Olha, espessando esse córtex, muda o tipo de ondas cerebrais e apura a capacidade de concentração. O que mais nós temos hoje são pessoas que não se concentram. A pessoa fala: meu Deus, eu não consigo concentrar. Sabe por que está tendo sucesso? Esses negócios aqui tem, como é que chama? Negócio de cabeça? Negócio de mente. Está abrindo, academia da mente agora. Tá ou não tá, meu Fernando? Academia da mente assim, ó. Abre uma aqui, uma ali. Agora não é mais só academia para ficar fortinho, não. Agora está abrindo academia da mente. As pessoas vão lá para treinar a mente dela. Pode ler a Bíblia e passar a mensalidade aqui na igreja, que você vai ser abençoado. Deus vai cuidar da sua mente. Você vai estar na frente em nome de Jesus. Olha, agora o melhor termo para nós falarmos um pouquinho sobre a meditação, querido, eu queria usar uma palavra, que é a palavra ruminar. Ruminar é um termo próprio que podemos usar sobre a meditação na palavra. Tem alguém aqui que não sabe o que é ruminar? Todos sabem? Aqui todos sabem. E aí em casa, tem alguém que não sabe o que é ruminar? Pega o Google, dá um Google, que você vai descobrir. Mas eu vou te contar aqui. O ato de ruminar é alguns animais, o boi, a vaca, por exemplo, tem essa prática. Que prática é essa, pastor? Vou te falar. Elas comem de dia no pasto, aqueles matos verdinhos, aí são guardadas no curral, né? No curral. Aí a noite toda elas ficam mastigando, elas regurgitam, essa palavra, volta para a boca e tudo aquilo que ela comeu, ela mastiga de novo. Sabe para quê? Principalmente das vacas, para você tomar o melhor leite aí que você toma, porque ela extrai daquele alimento que ela comeu o melhor benefício que ela poderia extrair. Então a palavra de Deus, você tem que ruminar. Eu vou ler o Salmo 23 e acabou. Não. Você vai ler o Salmo 23 e você vai falar assim: Senhor, eu só vou sair dele quando eu entender. Eu quero que o Senhor me revele. Aí você pega assim. Eu tive um professor na faculdade de teologia, um amigo nosso, pastor Matias Acácio. Aí um dia ele falou assim para nós lá na sala: olha, eu vou pregar um sermão salmo tal, eu não lembro o salmo, mas não era o 119. Ele falou assim: faz um ano que eu estou estudando e montando esse sermão. Eu falei: Jesus amado, ou eu estou muito bom ou eu ainda não aprendi. Um ano. Quer extrair o poder de Deus da palavra para a sua vida, querido? Medita na palavra. Olha, Filipenses 3, versículo 1, diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Você acha que Paulo, como Paulo também falou, Paulo tinha algum problema de repetir as palavras? Na verdade, o maior beneficiado da repetição do ensino é para o professor. Por quê? Porque ele aprende. Aí Paulo escreve: eu não me canso de vos admoestar as mesmas palavras, porque Paulo estava
ruminando a palavra de Deus em si. Então, para você extrair o poder de Deus, o poder da palavra de Deus para a sua vida, você tem que ser como Paulo. Você tem que ser incansável em falar a palavra de Deus, incansável em meditar na palavra de Deus. Aí em 1 João capítulo 2, versículo 21, está escrito assim, o apóstolo João: não vos escrevi porque não soubes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. O que significa isso? Nenhuma mentira vem da verdade. Quando você conhece a palavra de Deus, você já ruminou ela, ninguém vai pegar dessa verdade e trazer uma mentira. Você pegou isso? Quando você está, olha, aqui o apóstolo Paulo escreveu na carta de Timóteo que o obreiro não tenha do que se envergonhar, mas que ele maneje bem a palavra de Deus. Sabe por quê? Nos tempos de Tessalonicenses, ou de Colossenses, se não me falha a memória, Colossenses, apareceu alguns que diziam que é da fé e começaram a pregar em cima do Evangelho do Senhor Jesus uma outra história. E começou a visitar a casa dos irmãos. Você lê Colossenses inteiro que você vai achar isso que eu estou falando. E eles começam a visitar. E os irmãos eram novos na fé. Então eles começaram a ter as suas mentes confundidas. Aí é quando o apóstolo Paulo dá uma orientação: olha, não receba esses em casa, porque eles estão difamando o Evangelho, vamos dizer assim. Quando você é da fé, você mastigou, você moeu a palavra de Deus, você extraiu o melhor da palavra de Deus, aí ninguém vai chegar e contar algo, ninguém vai roubar a sua fé, o seu sentimento, ninguém vai te trazer pavor, pânico, tirando uma mentira da verdade. Porque olha, o apóstolo João, não se tira, porque nenhuma mentira vem da verdade. Então não há base, não há fundamento. E esses dias são propícios para acontecer isso, viu? São dias que todo mundo está aí querendo trazer uma novidade, porque nós estamos vivendo uma era apocalíptica, que são apenas os sinais. O Senhor Jesus deixou muito claro isso em Mateus 24. Vão mandar sinais, e um deles é a praga, e a praga está aí espalhada, coronavírus, está aí, é um sinal. E o Senhor Jesus ainda escreve nesse mesmo capítulo 24 de Mateus: ainda não é o fim. Aí você sai vencedor. Teve alguns anos atrás que algumas pessoas fizeram um suicídio coletivo, tem o nome disso, esqueci, por causa que extraíram algo, aspas, da palavra de Deus e levaram até um grupo de pessoas. E o Senhor Jesus já tinha falado algo. Jesus falou assim: olha, você sabe por que o povo perece? Ou quer dizer, porque o povo morre? Por falta de conhecimento. Porque não conhece, aí morre. Morreu coletivo, suicídio coletivo e outras coisas mais. Então, o maior poder da palavra de Deus é o seu conhecimento, é você saber. Já contei isso aqui, vou contar de novo. Na quinta série, minha mãe me deu um caderno. Quando eu recebi o caderno, tinha lá um homem velho, barbudo. Eu falei: oxe, mas a frase nunca saiu mais da minha mente. A frase de Freud: só o conhecimento traz o poder. Quer
puxar para fora o poder dessa palavra, tem que extrair, tem que conhecer, tem que esmiuçar, tem que vir na escola bíblica, por exemplo, perguntar. Ó, nosso professor está voltando, quem acredita diga amém. Amém. Está curado, em nome de Jesus. Está de pé, já disse que já recebeu notícia que ele está lá no hospital falando, já que reconhece o milagre de Deus na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Vai voltar melhor, irmão. Porque assim você passa pelo vale para melhorar. Você passa por fogo para sair valente. Ó, passei e não queimei. Deus está comigo. Aí ninguém te segura. Aleluia. Você vai lá no fundo do poço. Você diz assim: meu Deus, eu não consigo resolver nada. Eu estou numa situação de vergonha, eu estou numa situação de tristeza, eu estou envergonhado diante dos homens. Aí é aquela hora que você faz assim, ó: meu Deus, não consigo pegar mais em nada, estou sozinho, Senhor. Aí tem gente que fala assim: eu vou morrer. Aí Deus fala: não vai não, eu ouvi o seu clamor, vem cá. Aí na hora que Deus te levanta, a primeira coisa que você vai aprender é glorificar o nome dele, porque foi ele que te levantou. E a segunda coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar valente na terra. Não valente para os homens, mas valente por Deus, porque você sabe agora em quem você tem crido. Esse é o poder da palavra de Deus. Para encerrarmos, eu vou ler aqui algo para você e depois nós vamos orar. Muito importante isso que eu vou ler para você. Tem um pastor que ele tem um programa na América e eu tive o prazer já de estar com esse pastor. O nome dele é John Beverly. Eu e o Isaac estivemos com ele, tiramos até foto. Um dos maiores escritores americanos que tem atualmente, um servo de Deus em Cristo Jesus, e esse também, hoje é um dos que mais, se não me falha a memória, é o primeiro homem que produz livro cristão em primeiro lugar na América, John Beverly. Engraçado que eu estive com ele e pude ouvir o seu testemunho, e ele era um desses, pastor, que a professora de inglês chegava para ele e dizia assim: olha, ele é o pior aluno de inglês da sala. Hoje é o maior escritor cristão dos Estados Unidos da América. Pode pesquisar. O livro A Isca de Satanás. O livro, como é que chama aquele negócio que você mostra para o super-homem e ele morre? Kryptonita. Vou fazer propaganda aqui do livro do John Beverly. Kryptonita. Livros maravilhosos de se ler. E se você quiser assistir o sermão da Isca de Satanás, eu assisti. São 4 horas ou 6 horas de vídeo. Eu assisti o sermão de John Beverly inteiro por quase 2 vezes já. A Isca de Satanás. Vai lá no YouTube, procure e assiste. John Beverly, ele tem um programa de entrevista e ele entrevistou um homem com o nome de Scott. E esse homem, ele trouxe um estudo que foi feito na América. Pega isso aqui em nome de Jesus. Hoje você vai começar hoje a sua meditação, depois que eu vou ler aqui para você. John Beverly estudou esse homem trouxe esse estudo para John Beverly e John Beverly relatou ele no seu programa. Olha, teve os dados assim da pesquisa, que mais de 40 mil americanos, de crianças de 8 anos até ancião de 80 anos, as pesquisas incluíram amostras aleatórias e amostras não aleatórias de seguidores de Cristo, pessoas que declaravam ser cristãos. A pesquisa buscava saber o grau de envolvimento das pessoas com as escrituras sagradas no que diz respeito à leitura. Olha só, quais as bênçãos recebidas por ler a Bíblia
4 vezes por semana. Qual o poder das 4 leituras? Por quê? Na pesquisa foi extraído algo muito tremendo que eu quero passar aqui para você. O estudo procurou descobrir se havia uma correlação entre se envolver com as escrituras a cada semana e menores probabilidades de se envolver com comportamentos como jogos de azar, apostas, pornografia, embriaguez e sexo fora do casamento. Esse é o propósito da pesquisa. A leitura da Bíblia realizada 1 ou 2 vezes por semana somente, pega aí por favor, a leitura realizada 1 ou 2 vezes só por semana, podendo ser até mesmo aquela realizada no culto, quando o pregador diz, abra sua Bíblia e leia comigo, este tipo de leitura tem efeito quase insignificante. A leitura da Bíblia 3 vezes por semana trouxe um leve reflexo na vida do leitor. Um leve reflexo. Mas a verdadeira descoberta se mostrou quando o discípulo lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Guarda esse número. 4 vezes por semana, esses americanos da pesquisa liam a Bíblia ou mais. Veja o que aconteceu com esses que leem a Bíblia de 4 ou mais vezes por semana. Olha, Leão, que interessante. O sentimento de solidão caía 30%. O problema com a raiva caía 32%. A amargura em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, etc., cai em 40%. 57% menos chances de problemas com álcool. A ação de compartilhar a fé aumentava 20%. Sabe o que é isso? Quando você lê a Bíblia, nessa proporção, você vai querer evangelizar, você vai querer compartilhar a fé. Então você pode fazer um termômetro para a sua vida aí, para a nossa vida. Você pega a pessoa, está com vontade de evangelizar, quer falar do amor de Deus, conheceu a palavra. Chega nesse nível em nome de Jesus. Aumento no discipulado. Sabe o que é o discipulado? Você ensinar 1 a 1, 230%. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. Só da pessoa ler a Bíblia 4 vezes por semana. Sabe aquela pessoa que fala, eu preciso de oração para a minha vida espiritual. Se ler a Bíblia 4 vezes por semana, isso aí vai cair 60%. 61 menos chance de se envolver com a pornografia, em principal nos Estados Unidos, que é o primeiro mercado da produção pornográfica. 68% menos chance de sexo fora do casamento e 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Olha aí. O poder das 4 leituras bíblicas por semana é evidente quando consideramos que, para alguns desses comportamentos, embriaguez e sexo fora do casamento, examinados, não há diferença estatística entre os cristãos que leem ou ouvem a Bíblia 2 ou 3 vezes por semana. Aqueles que não leem, há aquele que não lê. Então, o que lê só 2 vezes por semana é como aquele que nunca lê. Isso é a ciência, uma pesquisa que foi feita e foi trazido para esse pastor John Bever. Então, olha o poder que tem a leitura, que você precisa meditar na palavra de Deus. É o
o que nós fizemos na busca do Espírito Santo, né? Depois vai chegar os testemunhos aí. Agora, querido, a vitória final que eu quero aqui meditar, porque eu sei que você que se dedicar à meditação da palavra de Deus, vai vir o poder de Deus, vai vir a graça. Você vê que nós acabamos de ler o texto lá atrás, a bênção, a prosperidade, a alegria vai chegar, mas a maior vitória está aqui, ó. 1 Coríntios 6,14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Amém. Acabou. Se você extrair esse poder para a sua vida, porque muitos não creem. Eu já tive crente que a gente foi ensinar e explicar sobre a ressurreição, porque ainda tinha o tic-tac, ainda não tinha ligado. Meu irmão, precisa ler mais, porque vai ligar. Você vai crer, vai subir no seu coração. Quer que suba a palavra de Deus no seu coração? Medite, entre nela, mergulhe nela, em nome de Jesus. Você pegou essa palavra? Quer alcançar as bênçãos do Senhor? Você precisa meditar na palavra do Senhor. E não esqueça dessa palavrinha que eu falei: meditar é